Bem, irmãos, estaremos lendo um texto, a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, como base inicial da nossa meditação nesta noite. Vamos falar um pouco sobre as marcas da verdadeira igreja. Nós estamos estudando como tema central nesses dias sobre a edificação da igreja de Cristo. Hoje vamos analisar um pouco sobre as marcas desta igreja. Quando se fala igreja de Cristo, já estamos falando da verdadeira igreja, que só existe uma. Mas como sabemos também que a igreja de Cristo, como um organismo, já estudamos, o organismo, e ela cresce, e ela tem Cristo como cabeça, como seu dono, como seu dirigente, como seu fundador, como seu fundamento, como razão de ser. Então, não dá para nós falarmos verdadeira ou não verdadeira igreja, que só é verdadeira, só tem ela. Mas nós temos também a igreja de Cristo como uma organização aqui na terra, e ela está distribuída então em várias igrejas, digamos assim, quando se fala de grupos reunidos como organização. Daí então o porquê do tema as marcas da verdadeira igreja, porque ela, como só tem ela como verdadeira igreja de Cristo, ela se difere das demais que chamamos também de igreja, e são grupos separados para estarem estudando a palavra de Deus com este ou aquele fim, de maneira mais responsável ou não com as verdades propostas de fato da igreja de Cristo, mas são chamadas de igrejas. Nesses versículos que o Senhor Jesus deixa para nós, Mateus 7, 24 a 27, texto bem conhecido nosso, vamos lê-lo, o texto. Jesus dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. São palavras do Senhor Jesus, quando ele está arrematando o seu chamado Sermão da Montanha, quando ele então começa no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, várias bem-aventuranças que descreve aí, depois vai tecendo o seu discurso, seu ensino, o seu sermão, que termina no capítulo 7, estamos aqui já no finalzinho do sermão do Senhor Jesus, e ele então começa então a marcar, já vimos aqui, marcas da sua igreja, ou da verdadeira igreja, que é a igreja dele. E aqui ele pontua alguma coisa. Ele estabelece então: aqueles que dão ouvidos à sua palavra e pratica, dar ouvidos no sentido de praticar, aquele que ele dizendo, aquele que escuta, ouve as palavras e as praticam, então eu vou compará-lo àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, logo, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a têm colocado em prática, já estão fora da verdadeira igreja de Cristo. Não trazem consigo as marcas da igreja de Cristo. Ele mesmo lançou como fundamento a sua palavra. E nós vemos isto então nos dias atuais, em se olhando grupos, igrejas estão espalhadas pelo mundo afora, está ficando difícil nós estamos
definindo esta ou aquela, muitas vezes por tantas marcas que carregam, que fica meio difícil até de nós estarmos pontuando para as pessoas. A variedade, digamos então, de igrejas que se espalha pelo mundo. Mesmo se tratando de igreja, como já estudamos, como um grupo de pessoas, o nome em si não nasceu exatamente dentro, né, da palavra de Deus, é algo que existe por fora, desde antes da formação da igreja de Cristo. A palavra igreja é um grupo, assembleia, que se reúne para um fim específico, chamado, separado para um fim específico. Mas nós temos tanta dificuldade mesmo de aquelas igrejas que estão dizendo ser igreja de Cristo, usando o Evangelho, que estruturou esta igreja, a igreja do Senhor, fundada no seu Evangelho, fundada sobre ele mesmo. Isto, então, tem essa dificuldade, porque muitas das vezes as marcas do cristianismo, elas não estão presentes nessas igrejas. A gente, às vezes, talvez até pelo impulso, quando vamos orientar algumas pessoas a buscarem o Evangelho, às vezes citamos: procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e vá. Às vezes temos que refazer esses conceitos, porque nem sempre isso pode funcionar muito bem. Às vezes estamos endereçando as pessoas a apenas um grupo religioso mais fácil, mais acessível, e pode ser, pelo que se aparece, pelo que temos visto, a deturpação das marcas da igreja de Cristo à luz da palavra, que ela só é entendida, são descobertas essas marcas da igreja de Cristo pela palavra que ele deixou, e os apóstolos também, em cima daquilo, das ordenanças do Senhor Jesus, das instruções que ele deu aos seus apóstolos. Então, os fundamentos dessa igreja, a doutrina realmente dessa igreja. E então, muitas vezes pode ser pior para as pessoas quando buscam se achegarem a Cristo por meio dessas igrejas que deturpam as verdades fundamentais da palavra. Pode ser pior se as pessoas entrarem nesses grupos do que se estivesse fora dele. Parece estranho, mas temos que rever, temos que analisar e não apontar para as pessoas que elas vão para as igrejas A ou B ou C. O importante é estar dentro de uma igreja evangélica. E nós temos que dizer: a minha fé aponta ao contrário. Não, o importante não é estar. O importante é estar em Cristo Jesus. Aonde há o ensino, onde se vê, se conhecemos que realmente Cristo, essa igreja, esse grupo que se reúne, traz consigo algumas marcas que vamos pontuar aqui rapidamente, que o Evangelho aponta para nós como cristãos, sim, vamos endereçá-las. Podemos sim, mas não apenas dizer: a próxima que estiver perto de sua casa, vá. Às vezes não conhecemos, ou às vezes conhecemos. Primeiro, quando não conhecemos, não devemos indicar. E quando conhecemos e entendemos que existem coisas, adereços, fundamentos que às vezes as igrejas colocam externos sobre a palavra, interessam as pessoas, às vezes impõem as pessoas a seguirem algumas coisas que estão fora realmente da proposta do dono da igreja, que é Cristo. Não devemos indicar, porque a pessoa será confundida. E quantos têm sido confundidos? E às vezes ele fica mais perdido, desorientado, do que se ele estivesse fora. E uma pessoa, quando ela é mal ensinada, mal doutrinada sobre determinados fundamentos, principalmente a fé, quão difícil é ela abandonar aquilo, deixar aquele ensino equivocado que ela recebeu. Isso é muito fácil de se ver.
Mas então, quais são as marcas da verdadeira igreja, que é o proposto para nós? É aquela que tem Cristo como fundamento. É Cristo somente Ele o fundamento? Isso é uma base que o Senhor Jesus, Ele se lançou como este fundamento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, quando ele descreve, ele orienta no capítulo 3 alguma coisa ali sobre as divergências, estava vendo a politização das pessoas dentro da igreja, se definindo como de alguém. Eu sou de alguém, eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Apolo, eu sou de Cristo, dividindo. E Paulo fala no versículo 11: não pode colocar um outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo. Não dá, Cristo está dividido, fragmentado, e não tem outro fundamento, não tem outra base, é Cristo Jesus. Então, vê-se o fundamento nesta igreja, onde conhecemos como grupo, como igreja, que propaga o Evangelho. Ela tem como fundamento a pessoa de Cristo, tão somente? Ok, ela atende então a uma das marcas fundamentais da igreja do Senhor na terra. E temos ainda que observar desta igreja que às vezes alguém lança como Cristo o fundamento da igreja, do grupo onde congrega, mas o que constrói, o que se usa para construir sobre esse fundamento é algo também que não se sustenta. Ainda tem essa diferença, muitas das vezes, de colocar como Cristo ou a base central, mas o que se coloca sobre este fundamento, Paulo adverte isso também nesta mesma carta aos Coríntios, para ver sobre o fundamento que ele colocou, que é Cristo, e de fato é Cristo Jesus. Ele fala: vejam como vocês edificam sobre este fundamento. O que estão construindo sobre este fundamento? A base, às vezes, ela está correta, é Cristo a base, mas o que se coloca sobre esta base não significa que vá permanecer. Não adianta, quando você vai erguer uma construção, primeira coisa é saber se a base tem sustentabilidade, ela resiste ao que se há de fazer sobre. Esse é o ponto. Porque se não tiver, pode construir o palácio que for, que ele vai ruir. Mas se uma base for suficiente, segura para construir, mas se construir com coisas também que se não sustentam, a base vai permanecer, mas o que se fez, ruim, vai ao chão. Fácil. Isso é muito fácil, observarmos isso. E dentro da igreja, as marcas, uma das marcas da igreja de Cristo é saber se Ele é o centro, unicamente Ele, e não Ele mais algumas coisas. Tem outras coisas que muitos colocam também, além de Cristo, vão inserindo outras coisas, mas precisa ser Cristo a base central desta igreja. Outra marca desta verdadeira igreja de Cristo é a sua membresia. A sua membresia. A membresia, os que compõem esta igreja, são pessoas regeneradas pelo Evangelho? Ou são pessoas apenas que seguem doutrinas daquele grupo? Pessoas ligadas a dogmas, a valores próprios, doutrinas particulares, preceitos próprios. São pessoas que têm vida transformada. O Evangelho existe essa vida transformada. Então, outra marca fundamental é como é esta membresia. Aquilo que o Senhor Jesus fala para Nicodemos, João capítulo 3, 3 a 5, conhecemos muito bem ali, sobre falando o nascer de novo. Mais à frente, capítulo 10 e 27, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas escutam, discernem a minha voz e vêm após mim. Por onde eu mandar elas passar, elas passam, elas me seguem. Vimos isso então, Paulo escrevendo isso em vários momentos, na sua carta aos Coríntios, capítulo
5:17, ele fala: se somos então novas criaturas, né? Nós somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então as pessoas que congregam naquela igreja A ou B ou C, são pessoas que de fato elas têm uma vida transformada pelo Evangelho e não transformada pelo conjunto de doutrinas que aquela igreja impõe. Lógico, e para nós sabermos disso, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o que doutrina a vida cristã, o que disciplina a vida cristã, o que norteia a vida cristã. São os ensinamentos do Senhor Jesus, o Evangelho como um todo, os fundamentos que os apóstolos lançaram. Estamos diante de um momento que cada vez mais se avoluma as pessoas dizendo-se igreja de Cristo, mas mesmo o Evangelho que ele se mantém desde quando ele foi entregue pelo Senhor, pela sua graça, ele se mantém, ele é invariável, ele é o mesmo, mas estamos vivendo a cada dia que passa uma certa modernização, uma certa, digamos assim, modificação, podemos assim dizer, dos valores cristãos, relativização da fé, de doutrinas cristãs, bíblicas, que não poderiam se mexer, mudar, mas as pessoas estão se adequando às novidades que se aparecem, às modernidades, e muitas das vezes, como não é difícil se ver, pessoas querendo se colocar como igreja de Cristo, mas sem nenhuma transformação de valores. A sua conduta quer permanecer a mesma, os seus valores, os seus costumes são os mesmos, se mantêm nos mesmos das pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo. É uma marca fundamental, e a Bíblia exige essa marca. Todos aqueles que compõem a igreja de Cristo são pessoas regeneradas, pessoas transformadas. Onde não se vê pessoas transformadas pelo Evangelho, pessoas de valores e costumes, mentes, ações, estão diante de um sistema onde as pessoas estão entendendo que o apenas dizendo que é o coração que importa, é a fé que importa, os atos externos dela não são tão contados assim, mas a Bíblia fala diferente. Lógico que a intenção, o coração, a mente, o propósito do fazer das pessoas, mas as suas ações externas, elas são exigidas sim, que elas precisam combinar com a fé que professa, com o sentimento que se diz ter em Cristo. Mas estão vivendo épocas onde as pessoas não estão se importando muito com o comportamento externo, seus valores. Enfim, transformação pela palavra de Deus é uma marca fundamental da igreja verdadeira. Outra coisa também que nós temos nesta igreja, na igreja que se diz igreja de Cristo, precisa de ter essa tríade que Paulo escreve, fecha a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Ele fecha essa carta dizendo sobre fé, esperança e amor. São características que têm que estar presentes na verdadeira igreja. Quando ele escreve então esse capítulo 13, ele dá uma supremacia então aí em função dos outros valores, dons, ministérios, enfim, importantes à igreja, mas ele vai tratar de um tema mais importante, que é o amor, e ele começa a descrever sobre o amor e vai tecendo sobre ele então aí no capítulo 13 de 1 Coríntios. E as três últimas palavras que ele escreve então, ele fala fé, esperança e amor. Nesta igreja, a igreja que tem essa marca tem fé. E o que é a fé? Sem fé é impossível chegar-se a Deus, agradar a Deus.
A fé traz essa convicção, traz a certeza, é o que conhecemos. Onde se tem pessoas que se diz Igreja de Cristo, mas ela está duvidosa, ela está como que vivendo uma fé momentânea. Eu estou, mas não sei se estarei amanhã. Ela titubeia, ela está condicionada a momentos, a situações, a circunstâncias. Não tem essa marca. A Igreja de Cristo é quem não tem essa marca, essa fé que realmente traz a convicção. Não temos como ser Igreja de Cristo na dúvida, em saber se realmente estamos certos ou não. Eu estou na igreja A ou B ou C, mas estou vendo se ela é boa ou é ruim. É triste as pessoas às vezes buscarem igrejas para seguir, e às vezes são apontadas por pessoas que não têm uma responsabilidade com o Evangelho. Às vezes apontam a igreja fulana que é certa, aliás, a minha, né, de preferência, que é certa. E não fomos ensinados a pregarmos igreja, que a minha igreja é a certa. Fomos ensinados a pregar Cristo, o fundamento da fé. E a fé, todo cristão precisa entender essa marca, faz parte da vida cristã, ter essa convicção, o valor dessa fé, precisa entender a função dessa fé. O apóstolo Pedro, primeira carta, ele fala sobre isso, né? Capítulo 1, ele fala um pouco sobre o valor da fé, sobre a função da fé, o objetivo da fé. Nós falamos, né? A fé para ser chegar a Deus, tem que ter a fé. Não tem como ser igreja de Cristo, uma igreja verdadeira, sem uma fé genuína, uma fé de convicção, de certeza. A fé de Hebreus 11 e 1. O valor dessa fé, Pedro escreve, ela é mais se ouro, prata, coisas, metais preciosos. Pedro fala, eles são provados, são testados. Muito mais então a fé de vocês, que vale incomparavelmente mais do que o ouro, que perece, e a fé não. Embora a fé que nós temos, né, é algo que tem um tempo de validade. A fé tem um tempo de validade. Haverá um tempo que não precisaremos de fé, só precisamos dela até fechar o seu objetivo final, até estarmos com o Senhor. Ou chegarmos com Ele, não precisaremos mais de fé. Mas enquanto isso, a fé tem que estar presente na vida da igreja verdadeira. Ela tem esse valor, tem a sua função de nos levar a Deus. Não tem como se chegar a Deus sem fé. E o objetivo principal dela, Pedro escreve aí, o fim da vossa fé é qual? Salvação da alma. É triste nós vemos pessoas, às vezes, nas igrejas pregando, a fé é para te tirar do problema, a fé é para curar você, a fé é para te dar vitória sobre essa luta A ou B ou C. Coloca a fé só para isso. O fim da fé, o objetivo da fé é salvar a alma. Esta fé não deu para isso. É evidente que nós precisamos da fé para estar orando, pedindo a Deus, intercedendo, e cremos piamente se Ele tem poder para salvar a alma, para curar a alma. Todas as suas enfermidades, o Salmo 103, né? Bendito é o Senhor, que Ele cura a alma, Ele sara todas as enfermidades da alma, e é pela fé, e faz mesmo, e a fé faz isso. Se ela é capaz de curar, transportar a alma do inferno para o céu, como não? Ela não é suficiente para curar uma mera enfermidade, para resolver um mero problema desta vida. Então, se eu tenho fé, que sou transportado para a eternidade com Deus, como não ter fé para uma coisa tão pequena desta vida? Que é o mais importante, né? O objetivo. Por isso que Pedro escreve no capítulo 1, né, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, salvação da alma. Que é o objetivo da fé que Deus nos deu. O objetivo principal da fé que Deus nos deu
é a convicção, salvação da alma. E a igreja de Cristo, ela precisa desta marca. Sem esta certeza de salvação, não é a igreja de Cristo. Não é. Outra coisa é a esperança. Nós somos salvos na esperança. Paulo, Romanos 8:24 fala: esperança, somos salvos. Então a igreja que tem essa marca da esperança, sem fé não tem jeito de ter esperança, né? Mas além de ter a fé, ela tem a esperança, uma esperança tão vívida, tão convicta, de que o que está por vir, nós vivemos como se já estivéssemos em mãos. Uma esperança tão firme, tão segura, de que não temos dúvida de que nós teremos. Nós já trazemos para o presente aquilo que esperamos. Esta é a fé que Deus dá. A igreja de Cristo, ela precisa desta marca, essa esperança vívida. E é outro ponto supremo que Paulo descreve no capítulo que falamos, primeira carta aos Coríntios 13, é o amor. Aonde se tem então o amor. E Paulo então descreve o que realmente é o amor de Deus, o verdadeiro amor. É lógico que as pessoas têm confundido, deturpado e muito o conceito de amor, mas nesse capítulo 13 de Coríntios, Paulo escreve, ele dá um exemplo do que de fato é o amor. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, é paciente, ele é inteligente, ele é racional, ele é doador, ele não se importa com o que há de vir. Ele faz o amor de Deus. Ele sente bem em fazer. A recompensa do amar está no ato de amar. Aquele que ama, ele sente bem em fazê-lo. Ele espera a recompensa do que há de vir. E a igreja, uma das marcas fundamentais também da verdadeira igreja de Cristo é o amor. Não tem como ser igreja de Cristo fora do amor, sem a presença do amor. A gente vê as pessoas, por falta de entendimento, muitas das vezes, por idolatria, eu diria até, quantos idolatrando a sua própria igreja? Quantos e quantos? Pessoas escrevem no seu carro: amo a minha igreja. E olha assim, que pena. Se colocasse amo a Cristo, que valor teria? Que mensagem importante. Mas amar a sua igreja, que a minha igreja, e isso está ligado ao ser humano em si. O ser humano em si, ele é soberbo. Tem uma carga de soberbo muito grande dentro de si. Ele gosta de aparência, ele gosta de ser, de aparecer. Isso é nato do ser humano. E aí vem as pessoas que ensinam isso. A minha igreja é mais importante, que a minha igreja tem isso e tem aquilo. Ela não é como essa daí, 3, 4 pessoas. Ela não é dessa forma, ela faz e acontece. Vai para lá que você vai ver sua vida mudar. E o outro que recebe essa mensagem quer, é lógico, quer uma proposta dessa, ele passa a amar. E tem muitos amantes de igrejas, muito mais do que a Cristo, se é que amam a Cristo. Aliás, vemos tantos, que amam tanto a sua igreja, e você procura a marca de Cristo nessas pessoas, você não encontra. Outros lideram tão bem as suas igrejas. Nesse próprio texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus, um pouquinho antes do que nós falamos aqui, no versículo 21 exatamente de Mateus 7, ele fala: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios, maravilhas, curas, tantas coisas grandes que fizemos. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Então quantos que não só apenas dizendo: eu amo tanto a minha igreja, não estamos errados em nós gostarmos, termos prazer, e precisamos ter prazer em estar juntos com a igreja onde congregamos. É evidente, isso é ato de amor, de comunhão, isso é muito. Mas o fonte do meu amor
a fonte realmente de onde eu estar, a razão de eu estar na igreja A, ou B ou C, é Cristo, não é o grupo em si. Quando eu coloco o grupo, pessoas, por isso que muitos se frustram, né, de certa forma, porque eles amam tanto um grupo, uma igreja A, ou B ou C, quando acontece alguma coisa, de repente encontra outra que oferece mais, tem coisas melhores, mais atrativas, já aí deixa de amar aquela, vai amar outra, porque está atrás de aparência. Estão vivendo uma pregação dessa forma, onde as pessoas estão pregando igrejas e pregando menos Cristo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas, pelo que nós propomos aqui, que a lição propõe para nós as marcas da igreja de Cristo. Se nós conhecermos a palavra, dá para nós percebermos, vermos qual igreja que está realmente preocupada em ser igreja de Cristo. E a igreja de Cristo tem Ele como fundamento, só Ele como fundamento. A igreja de Cristo, os seus membros, têm vida transformada pelo Evangelho, não por normas próprias. A igreja de Cristo carrega consigo essas virtudes principais, indispensáveis da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Essas marcas, elas são inquestionáveis. Essas marcas definem realmente a igreja de Cristo. Que possamos, como igreja de Cristo neste lugar, demonstrar essas marcas, ter esses caracteres, que o mundo possa ver realmente Cristo no nosso meio, possa haver transformação diária em nós, pela palavra, e a fé, a esperança e o amor. Essa abordagem que Paulo descreve ali em sua carta, quando termina aos Coríntios, a primeira carta, que possa ser uma realidade em nossas vidas, que o mundo precisa ver, custe o que custar. Queira o mundo agradar disso ou não, queira ser atrativo para os outros ou não, mas essas são marcas fundamentais da igreja do Senhor na terra. Que possamos carregar essas marcas, que são as marcas de Cristo. Amém.